Já está a dar. Já está a dar. Já está a dar. Já está a dar. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de gameplay de Elden Ring, um jogo que foi altamente aguardado pelos fãs de RPG de ação e que foi desenvolvido pela From Software em colaboração com o George Martin. Portanto, preparem-se aqui para uma jornada épica por um mundo vasto e extremamente perigoso. Mas antes de mais, não se esqueçam de deixar aqui o gosto neste vídeo, de partilhar também, nós agradecemos, como é óbvio, que a equipa do B-Studios agradece, e de seguir aqui o nosso canal do YouTube e ativarem as notificações para ficarem a par das novidades fresquinhas que trazemos aqui para vocês. Bem, relativamente aqui ao Elden Ring, em Elden Ring nós somos aqui transportados para um reino chamado The Lands Between.
E mergulhados aqui num caos após a quebra do Elden Ring, um objeto místico, uma lógica muito semelhante com o do Senhor dos Anéis. Assumimos aqui o papel de um herói corajoso e personalizável, que encarregava aqui de reunir os fragmentos do Elden Ring e restaurar a ordem ao reino. Este jogo conta com uma narrativa profunda e complexa, repleta de mitologia e reviravoltas intrigantes. Elden Ring leva-nos a explorar aqui paisagens deslumbrantes e atmosféricas, desde vastas planícies até florestas sombrias e montanhas imponentes. Cada área é meticulosamente detalhada, oferecendo aqui um mundo de possibilidades e segredos a serem descobertos. Hoje nós temos aqui comigo o Hugo, que irá fazer aqui uma demonstração do gameplay deste jogo e basicamente a nível de jogabilidade ela traz uma jogabilidade desafiadora e gratificante, seguindo aqui a forma consagrada pela From Software em títulos como Dark Souls e Bloodborne. Portanto, prepare-se aqui para combates intensos, nos quais as habilidades e as estratégias serão essenciais para enfrentar inimigos temíveis e bosses extremamente poderosos. Basicamente este jogo tem um sistema de progressão baseado em habilidades e equipamentos que permitirá que nós possamos aprimorar e personalizar as nossas personagens ao longo da nossa jornada. E agora deixo-vos aqui com o Hugo para eu começar então aqui a mostrar o nosso querido Elden Ring. Então, para quem não sabe, o Elden Ring tem uma mecânica um bocado semelhante ao de Dark Souls, porém com o avançar do tempo, a From Software desenvolveu assim como quase todo o mundo de RPG, desenvolveu um novo sistema de combate e assim como também um novo sistema de jogo. Por exemplo, em Elden Ring a gente joga no mundo aberto, já nos Dark Souls eles já são jogados mais ou menos em mundos fechados, ou seja, nós para progredir na próxima área a gente tem que derrotar o boss anterior. Já no Elden Ring isso funciona mais ou menos parecido, porém nós não somos obrigados a seguir uma história linear. A gente segue, por exemplo, eu posso matar o primeiro boss um bocado mais à frente, porém eu continuo a ser obrigado a precisar de derrotar ele para progredir na história. Já no modo de combate eles adicionaram um bocado a mecânica de Dark Souls 2, para quem nunca viu e quem nunca jogou, que são chamadas tanto as Aiden Abilities. Neste caso a gente tem temos as habilidades das armas, ou seja, a gente agora conta com melhores efeitos especiais, mas por exemplo, enquanto nos Dark Souls a gente precisava ter duas armas, ou seja, para ativar essas habilidades, aqui a gente já só precisa de uma arma para ter esses efeitos. Porém há armas que continuam a precisar de ser as dual weapons, ou seja, precisamos continuar a ter as duas, mas ao decorrer do jogo vocês vão perceber que existem certas armas que não é preciso isso. Apesar do jogo ter sofrido algumas alterações em termos de patch, eles acrescentaram um modo Coliseu há bastante pouco tempo, vai fazer agora cerca de 5, 6 meses, em que eles algumas armas levaram nerf e outras armas levaram debuffs, mas em teoria o jogo continua a ser basicamente o mesmo, ou seja, continuamos com builds broken, porém um bocado mais equilibradas. Mas o que eu vou vos mostrar é como é que a gente pode utilizar, por exemplo, a gente consegue obter essas armas já no early game e como é que a gente já começa a usufruir dessas habilidades já para derrotar bosses. Ou seja, a gente consegue fazer builds desde, por exemplo, one shot, ou seja, uma habilidade e mata logo o boss, como a gente pode, por exemplo, ter habilidades em que a gente tenha carrada deles e a gente praticamente fique tipo invencíveis. Isso aí já depende do path, mas eu vou-vos mostrar agora como é que a gente faz essa progressão. Então é assim, igual ao Dark Souls, a gente tem aqui, se eu não me engano, acho que são 5 builds, assim por default. Temos a Vagabond, temos a Warrior, temos a Hero, temos o Bandit, o Astrologer, o Prophet, o Samurai, o Prisioneiro. Depois temos umas que eles acrescentaram, que é o Confessor e o Wretch. Basicamente as duas últimas digamos, a última ela é considerado a classe nível 1, né? Porque todas as classes têm um nível já pré-definido. Por exemplo, a Samurai, que é o que eu jogo mais, ele já começa no nível 10 já com alguns stats já próprios para as armas light, ou seja, por exemplo, desde katanas a arco e flechas e isso. Portanto, cada classe tem o seu nível de habilidade e já começa num certo nível. Para quem quer começar, por exemplo, a construir, por exemplo, as chamadas as pure builds, por exemplo, a build faith ou a build pure blood, normalmente a gente parte sempre para uma classe que já começa a nível 1 com um de status, basicamente a Wretch. Caso que a gente queira fazer um bocadinho a build um bocado virada e a gente precisa de alguns status, a gente usa o Confessor. Mas de resto,
A única coisa que muda, eu vou-vos mostrar, vou jogar com o Samurai porque para mim é a build que eu estou mais acostumado. Vocês vão perceber que eu assim que clicar e começar a perguntar-me qual é o body type e tudo mais, vocês podem ver que aqui no lado direito do rato, que é os character stats, começamos logo a nível 9 com 12 de vigor, 11 de mind, 13 de endurecement, 12 de strength e 15 de dexterity, incluindo com 9 de inteligência, 8 de faith e 8 de arcane. A única diferença aqui que há do Dark Souls para o Elden Ring é que, por exemplo, o arcane já é considerado um status. Por exemplo, no Dark Souls 3 a gente tínhamos a cena de arcane, só que ela não contribuía para o Blood, ou seja, a Blood build que eu vou fazer, ela já é mesmo um status e não um debuff para o inimigo, ou seja, não é aquela perda de sangue, e sim é um status que dá dano. Mas, por exemplo, continua a haver os mesmos atributos. Por exemplo, o arcane continua a nos dar luck, ou seja, a gente já tem mais probabilidade de encontrar itens, assim como a faith, a gente desenvolve a cena de status negativos e status positivos, mas isso aí depois vai muito depender da árvore, ou seja, uma personagem consegue ter 5 vertentes, sendo ela uma delas pura e a outra sendo, por exemplo, 2 vertentes, por exemplo, samurai e paladin, que é o samurai que cura. Podemos ter o samurai mage, ou seja, usa habilidades de magia. Ou seja, isso vai muito depender da build que a gente tem em mente e da medida que a gente vai apanhando os itens, porque a gente não pode. É assim, como ao Dark Souls a gente mais ou menos consegue fazer a build desde o começo, no Elden Ring isso já é um bocado mais complicado, porque desde o começo a gente não somos bem obrigados a seguir um caminho, mas somos obrigados a seguir o caminho das armas. Ou seja, eu para ter uma arma que é chamada arma late game, eu sou obrigado a progredir relativamente bem no jogo. Se eu não chegar lá, a única maneira de chegar lá é o que o pessoal normalmente, speedrunners, tentam encontrar são os famosos exploiters. Como é que a gente, por exemplo, pode passar para a próxima cena sem matar um boss, ou como é que a gente, por exemplo, pode desbloquear um caminho mais curto para ter armas, ou vice-versa. E então, ou seja, o jogo acaba por ser um bocado complicado. O jogo é difícil também porquê? Porque é assim, o jogo é considerado hardcore, porque é assim, a gente não tem checkpoints como a gente costuma ter, por exemplo, no jogo de FPS, de single player ou até mesmo um jogo co-op. A gente somos forçados a fazer paragens progressivas e inclusive essas paragens muitas das vezes nos obrigam a evoluir de nível, porque lá está, tipo, cada área tem o seu nível recomendado, mas não quer dizer que eu, por exemplo, possa, por exemplo, pôr-me no nível máximo e fazer o jogo a partir do nível máximo. Agora, lógico que vai sempre custar, porque à medida que a gente vai evoluindo, esses pontos vão descustar cada vez mais. Ou seja, é a base de um RPG, mas o jogo continua a ser, lá está, um hardcore. O que vai acontecer aqui é que eu provavelmente vou morrer carregada de vezes, porque já não jogo o jogo já há algum tempo, apesar que eu sou grande fã da trilogia Dark Souls, e quando o Elden Ring saiu, basicamente posso dizer que acabei com o jogo em 24 horas, se calhar nem tanto. Eu queria aproveitar agora, para que já estás a falar nisso, para falar que efetivamente o jogo do Elden Ring, porque é que nós estamos a trazer aqui o jogo? Basicamente este jogo foi um jogo que saiu a 25 de Fevereiro de 2022, já temos aqui mais de um ano em cima do jogo, e na altura quando ele saiu foi um dos jogos mais premiados no próprio ano. Ele alcançou um feito nunca acontecido até antes, que foi o jogo mais zerado e com mais rápido, ou seja, mais zerado rapidamente, mas ao mesmo tempo ele depois também teve uma grande taxa de abandono pelos jogadores ainda dentro do próprio ano de lançamento de 2022. Porquê é que nós trazemos o jogo aqui? Porque curiosamente, ao entrarmos no ano de 2023, o jogo voltou a ficar como um dos mais ranqueados atualmente de jogabilidade, e a malta continua ainda a jogar muito, embora tenha tido uma grande taxa de abandono lá atrás. Porquê? Porque muitas pessoas estavam à espera do jogo, mas depois de o terem zerado, lógico, o jogo acaba por perder a piada, porque não há muito mais que se possa fazer aqui dentro. Portanto, o que eu tenho para te dizer então, bora lá então mostrar aqui o jogo aos nossos espectadores. Queria ainda salvaguardar, enquanto o Hugo vai entrando aqui no jogo, queria salvaguardar aqui, vai preparando aqui a sua build e tudo mais, que o jogo do Elden Ring conta aqui com algumas curiosidades e alguns factos que eles aconselham que nós, ou que se é aconselhado no mundo da internet, que não se cometa no princípio do jogo. E eu vou dizer-vos exatamente quais são esses erros mais comuns e que não devemos fazer enquanto terminar aqui de fazer a sua build. Uma das coisas que nós não devemos fazer quando estamos a jogar o Elden Ring é aqui insistir em lutar contra os bosses antes de chegar a hora de os fazermos. Há muitos jogadores que tinham aqui aquela ânsia de querer partir para cima do boss e não estavam devidamente preparados, e como o Hugo falou aqui bem, acabam por perder muitas e muitas vezes, e isso torna-se muito desgastante e faz com que nós não possamos aproveitar o jogo no seu exponente máximo, porque se os bosses estão num
numa determinada etapa do jogo, é porque efetivamente devem ser lutados só naquela altura, ok? Mas isto não acontece só no Elden Ring, isto acontece em outros tipos de games que são massivos, de mundo aberto e que está sempre à disposição de quem joga. Um dos outros erros que as pessoas costumam fazer é esquecer-se de utilizar muito aqui os marcadores no mapa para nos ajudar a situar e para ajudar aqui a apontar determinadas situações, porque o mundo do jogo é extremamente gigante e tem um sistema aqui livre de exploração, e então fazer esta orientação no mapa acaba por ser bastante interessante. Mas antes de eu continuar, vamos assistir aqui à introdução do nosso Elden Ring. Is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwyn the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Goldmask, Fear, the deathbed companion, the loathsome Dung-Eater, and Sir Gideon Ofnir, the all-knowing. And one other, whom grace would again bless, a tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between, to stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. Continuando então aqui após esta pequena introdução, outra das coisas que nós não devemos de fazer quando jogamos Elden Ring é também não utilizar armas com duas mãos. Muitas pessoas, por serem já experientes nesta mecânica, já sabem que a utilização de duas mãos
com armas acaba por ser extremamente útil, porque embora isso possa deixar aqui o personagem mais vulnerável para a defesa, no entanto isso permite causar muito mais dano ao inimigo, então acaba a fazer com que nós possamos avançar na história muito mais rapidamente. Outra das dicas muito importante é não ignorar as cinzas do espírito, porque elas são uma ferramenta muito importante na hora de fazermos os combates contra os bosses, não é? Que acabam por ser aqui, essas cinzas acabam por ser muito mais fáceis de permitir que seja mais fácil derrotar também aqui os bosses. Para mim, o maior erro que as pessoas costumam cometer neste tipo de jogos é exatamente o facto de não conversarem com os NPCs. Há muitas pessoas que passam à frente dos NPCs e muitas das vezes os NPCs têm as chamadas quest logs, ou neste caso as quests que permite que possa-se falar, possa-se ganhar habilidades ou alguma coisa, fazer histórias à história paralela. E então, neste sentido, aqui no Elden Rings é importante conversar com os NPCs, exatamente porque também nos ajuda a aumentar o nosso nível do nosso poder de combate e por aí fora, e há muitas pessoas que optam por ignorar os NPCs, e então, lógico, assim, há em certas partes do jogo que é se calhar importante, ou existem boas razões para ignorar os NPCs, mas, por exemplo, há uma parte específica que é as partes das terras intermédias que se aconselha vivamente a que as pessoas não ignorem os NPCs. E com isto, Hugo, como é que isso está então? Então é assim como os Dark Souls, né? Os Dark Souls, nós estamos no mundo do tutorial. Basicamente o que é que isto vai servir? Primeiro, como a From Software, não só no Elden Ring, mas por exemplo no Sekiro Die Twice e no Nioh, eles gostam de brincar com o jogador. O primeiro boss que a gente enfrenta é sempre o boss que a gente leva tanto porrada, né? E a gente chega a perder, precisamente porque é assim que a história do Dark Souls e não diferente do Elden Ring começa. Assim que eu atravessar este pilar, ou chamada gate, vai começar uma fight, e essa luta nada mais consiste em dois objetivos. Se o jogador for um bocado experiente e já tiver prática, conseguir matar o boss, mesmo ele sendo um bocado difícil para os status nível 1, a gente tem a possibilidade de ganhar, por exemplo, as armas do boss, são chamadas as armas secretas, as Hidden Weapons. Porém, o objetivo nunca foi esse, o objetivo é sempre que o jogador morra. Portanto, eu aqui vou-te fazer duas perguntas. Tu queres que eu tente ganhar ao bicho, ou queres que eu mais ou menos passe a correr? O que é que tu escolhes? Bruno? Sim, desculpa. Preferes que eu passe este boss a correr, ou queres que eu tente matá-lo? As you wish. Ok. Eu posso mostrar uma cena um bocado estúpida, mas lá está, o objetivo é a gente morrer para o bicho. Porém, nunca e não há nada que nos impeça de fazer o contrário. Como eu disse, eu posso chegar aqui e tentar matar o bicho, e vocês vão ver que o status dele é altamente grande. Portanto, eu só dou 150 de dano, eu dou uma patada, eu morro, não tenho heals, não tenho nada. O que é que acontece aqui? Eu, como sei que eu vou voltar aqui, o que é que eu vou fazer? Simplesmente venho aqui à borda do mapa, nada mais, e atiro-me. E é assim que se dá skip ao primeiro boss. Antes, como vocês puderam ver, o primeiro boss é possível matá-lo, porém tem que haver uma prática. E custa. Por exemplo, no Dark Souls 3, que foi o penúltimo que eu joguei, a contar com este, vocês reparam que, por exemplo, o primeiro boss que a gente mata, a gente somos obrigados a derrotá-lo. Porém, no início do jogo é-nos dado os Estus Flask. Aqui é semelhante, porém eles dão-lhe outro nome, mas nada mais é que são potes de cura. Como aqui eu não tenho a possibilidade, porque eles copiaram um bocado de Dark Souls 2, o que acontece? Eu atiro-me da falécia e aqui venho então para a parte do tutorial. O que é que acontece aqui? Eu sou revivido, tal como Tarnish. O que acontece? O que é um Tarnish? Nada mais é que uma alma que, ou melhor, eu sou um escolhido, por assim dizer, ou seja, eu sou o tal que vai trazer a paz, por assim dizer. Fortune is on his side. We found him here, after all. One of his kind is sure to seek the Elden Ring.
even if it does violate the Golden Order. Prontos, e aí está a explicação que eu estava a dizer. Basicamente nós somos o escolhido. Portanto, basicamente o que aconteceu aqui, independentemente que eu morra, eu volto sempre para o checkpoint, porque eu sou o escolhido, mesmo que viole a Ordem Dourada. O que é que isso quer dizer? Assim como aos Dark Souls, tanto desde o 1 até ao 3, não sei se no Bloodborne é igual, a história tem todo um progresso. Ou seja, esse progresso nada mais consiste que a gente mata os 4 reis, acho que aqui até são 5, não são 4. E derrotando esses a gente tem acesso, tanto vocês já vão ver a seguir, à Elden Tree. E basicamente nós somos o tal para reaver essa ordem ou acertar essa ordem. Prontos, então, aqui começa logo o primeiro problema. No Dark Souls a gente tem as Bonfires, no Elden Ring temos as Lost Grace ou as Grace. O que é que isso é? Isto são checkpoints, ou seja, daqui para a frente se eu morrer, ou seja, se eu, por exemplo, se daqui a 20 minutos eu não tocar numa coisa destas, quando eu morrer eu vou voltar para este ponto. Porém o meu progresso continua salvo, mas vai depois acontecer outra coisa. Ou seja, lá está o sistema de hardcore. A gente paga pelas ações que a gente faz e a gente comete. Isto aqui é a ilha do tutorial. Eu só venho aqui no começo do jogo para vir buscar alguns itens. Lógico que isto é usado para os jogadores aprenderem a mecânica. E até porque... Deixa-me só fazer aqui um parênteses. Não sejas tão violento, coitado dos bichinhos, pá. Eles já não estão bem de saúde, já estão ali, já só estão a pele e o osso, nem a pele, estão só o osso e tu estás a ser agressivo com eles dessa maneira. Já vais ver então o que é ser agressivo. É porque não te esqueças, isto aqui são os bichos do tutorial. Nós temos tutorial ainda. Isto é só tutorial. Quando começar a vir as grandes, que já vais ver, já vais ver. Deixa-me quebrar a guarda. Lembrando que nós nesta gameplay, como devem calcular, nós não vamos passar o jogo todo fio a pavio. Vamos apenas mostrar algumas partes importantes. Acho que o Hugo também tem aqui depois a possibilidade de nos poder mostrar aqui um ou outro boss, não é, Hugo? Que para nós podemos ver aqui como é que funcionam os bosses lá mais à frente, os mais avançados. Isto porque o Hugo foi um daqueles, como ele já mencionou há bocado, que zerou o jogo no primeiro ano, não é? Portanto, ele faz parte daquela taxa que no espaço de 6 meses zerou o jogo, não é? E foi porque assim, lá está, eu sou grande fã. E ou seja, quando o jogo já tinha sido lançado em 2019, foi anunciado, não foi lançado, peço desculpa. Primeiro foi um dos jogos que levou o hype, ou seja, mais do que o Cyberpunk. E quando ele saiu, eu posso dizer à vontade que eu ainda, lógico, esperei algum tempo para o comprar, porque lá está, o Dark Souls nunca foi bom em optimizações, assim que o Elden Ring não ia ser um caso à parte, ou seja, desde hoje ainda continua a sofrer algumas alterações no jogo, precisamente por causa das optimizações, porque o jogo, lá está, corrige um erro, aparece outro, e é aí que entra a área dos speedrunners, que é conhecer esses exploits e aproveitarem-se disso. Ou seja, à medida que sai cada patch, é uma optimização do jogo, e juntamente sai ou novas armas, neste caso saiu o Coliseu, em outros termos, neste caso saiu optimizações para o jogo. Assim que eu comprei, posso dizer à vontade que eu terminei o jogo em 24 horas, à vontade. Pronto, isto aqui supostamente é uma das mecânicas dos bosses que a gente vai ver, que é aquela barra gigante, aquela música toda dramática. Claro que aqui nada mais é que um soldado nível 1. Lógico que os soldados aqui não têm nível, são considerados por HP, por isso é que as áreas não são divididas por níveis, mas sim por uma estimativa de níveis. Ok, uma das habilidades que eu já mostrei foi aqui são chamadas as Unleash Skills ou as Hidden Abilities. Neste caso, por exemplo, a desta katana, eu primo o control, ele embanha a arma, assim que eu clico no mouse 1, ele faz este ataque, se eu clicar no mouse 2, ele defende. Há armas que têm mais de uma função, há outras que só de clicar no control soltam uma habilidade especial. Eu já a seguir vou mostrar, porque eu vou buscar uma das armas que são broken no início do jogo. E
E à medida que a gente vai progredindo, a gente também vai ter a oportunidade de ver o quão é que a gente está mais ou menos a progredir no jogo através dos bosses. Ora, esta é a primeira Grace que a gente entra em contacto assim depois da gente terminar o tutorial. O que é que eu vou fazer aqui? Primeiro, como objeto inicial, foi aquele que eu escolhi, se eu ver aqui ao inventário, eu tenho aqui umas faquinhas que é igual ao Dark Souls 3, porém um bocadinho diferentes. O que é que estas faquinhas fazem? Elas habilitam a gente a atravessar estas fog gates. Estas Stoned Keys, Sword Keys, elas vão ser úteis para a gente ir buscar certos tipos de armas, certos tipos de habilidades, certos tipos de encantamentos e certos tipos de medalhão ou anéis. O que acontece aqui? Isto é uma área um bocado à frente e lá está. Normalmente existe um chart para isto. Assim que o jogo sai, normalmente o pessoal começa logo a usar charts. Porquê? Porque, como eu disse, o jogo dá para passar por N caminhos. Ou seja, o que eu posso fazer aqui simplesmente é, lá está, eu venho para uma opção e... ok, venho por uma opção que não devia estar aqui, apesar que eu, como eu já conheço o jogo, consigo-me orientar mais ou menos aqui, mas lá está, isto é relativo, ou seja, eu não sou obrigado a vir por este caminho, por causa disto. Este é o Dark Souls. E agora vamos ver outra mecânica, que é, lá está, a gente morre e vamos para a última bonfire, neste caso a última Grace. Como a última Grace foi aqui perto, não tem problema. Agora imaginem o que é vocês estarem a passar metade do jogo, metade das Graces estão escondidas por hidden walls, ou seja, por paredes escondidas, vocês são obrigados a bater na parede. Isso vou-vos mostrar um bocado depois mais à frente. Vocês reparam que, ou seja, basta passar esse mínimo detalhe que já começa a complicar. E outra coisa, porque é que ele é considerado também um dos jogos mais difíceis, não só pelo facto de a gente voltar tudo para trás quando morre, mas sim pelo facto de que a gente perde os pontos. Portanto, eu morri, os pontos estão lá no chão, se eu morrer outra vez esses pontos desaparecem, é GG. Outra coisa, todos os monstros que eu mato até lá, ou seja, por exemplo, eu agora mato esta carruagem aqui, se eu voltar a morrer essa carruagem vai voltar a spawnar. Ou seja, os monstros dão spawn outra vez. E isso é complicado porque assim os bosses continuam, os monstros não. E por exemplo, existem bosses que são os field bosses que eles aparecem, porém os mesmos field bosses podem aparecer novamente como personagens normais, ou seja, como estes minions, por aqui dizer. Ou seja, isso complica um bocado o jogo. Queria salvaguardar aqui também uma coisa, relativamente àquilo que tu estás a falar, que para quem não conhece a From Software, a From Software, ela que desenvolveu basicamente jogos como Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, como já foi falado aqui, também desenvolveu um jogo que é o Sekiro Shadows Die Twice. Todos estes jogos, para quem não conhece, não está familiarizado, todos estes jogos aqui, eles basicamente trazem sempre uma print, digamos assim, a marca da própria From Software. E os jogos têm muitas coisas parecidas. O Elden Ring, por exemplo, é um jogo que é muito, muito semelhante ao Dark Souls, mas tem sempre aqui umas impressões que vão sendo caçadas, apanhadas dos outros jogos. Por exemplo, o Samurai tem muito aqui uma inspiração do próprio Sekiro, que é um jogo exatamente de samurais, no antigo Japão, mas também não precisávamos de ir muito longe só para dizer que a própria From Software é uma empresa de desenvolvimento de jogos japonesa, com um próprio software de engine de desenvolvimento para jogos. Por isso é que eles têm a capacidade de criar o tipo de jogos que eles criam, e eles são muito bons a nível de construções de narrativa e também de desenvolvimento de jogos. Por isso é que normalmente os jogos que eles criam raramente dão buraco, ao contrário de outros jogos que, quando saem as versões beta, são desastrosas. Prontos, aqui temos o caso, por exemplo, que eu estava a falar. Isto é um boss, ou seja, volto a dizer, eu não devia estar aqui, eu vou tentar, se eu morrer eu vou desistir. Pronto, aí está. Eu já dizer paz à tua alma, porque eu já sabia que isso ia acontecer, porque tal como eu falei no princípio do jogo, os bosses estão nos sítios em que estão, para nós só chegarmos lá nas alturas certas, mas eu já estava à espera que o fosse cometer este erro, por isso é que eu já falei que foi há bocadinho. Mas por acaso eu consigo me explicar. Por acaso eu aqui consigo mostrar outra mecânica do jogo que o Dark Souls 3 não tem. Neste caso, nem o 3, nem o 2, nem o 1. Acho que o único que tem, acho que é o Bloodborne. Que é, nós temos dois estados de localização. Por exemplo, temos o State of Marika, que é aquela estátua que a gente encontrou mesmo no início. Ou seja, caso que a gente morra, a gente volta para essa estátua. E depois temos o Last Site of Grace. Ou seja, o último sítio que a gente se sentou, por assim dizer, na última Grace. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou repetir porque eu ainda quero mostrar outra
outra coisa dentro do boss. Apesar dos bosses terem níveis, por assim dizer, ou seja, eles têm, quem for à wiki consegue ver isso principalmente, eles têm vida, eles têm defesa, eles têm habilidades, por assim dizer, eles têm um padrão de ataque e também têm as suas fraquezas e avanços. Ou seja, por exemplo, se eu usar uma arma de lightning contra um monstro ou um boss que seja de lightning, ele não vai ser muito afetado com isso. Já normalmente os outros bosses têm as suas fraquezas também. Uma delas sendo Arcane. Qual é a minha build? Samurai. Samurai é forcada no Arcane. O que é que acontece aqui? Por exemplo, uma das vantagens de eu utilizar a katana, quase que eu ia morrendo outra vez. Uma das vantagens de usar a katana é que se eu conseguir dar ataques consecutivos, eu consigo dar ao Blitz. O que é que o Blitz faz? Reduz o HP máximo de qualquer monstro. O que é que acontece aqui? Então, eu ainda estou um bocado baixo para ele. O que é que acontece se eu o matar? Eu vou ganhar um anel que vai me ajudar logo no começo do jogo contra o primeiro boss. Apesar que não é muito difícil o primeiro boss. O problema vai ser a seguir. Eu vou desistir porque eu já sei que eu vou precisar de outra coisa. Mas basicamente era isso que eu queria mostrar. Os bosses têm fraquezas e nós também, se morremos, também não precisamos preocupar muito, porque lá está, neste caso fui para a estátua, eu agora vou para o Last Grace e continuo a partir daí. Aqui não há muita diferença porque a gente não progrediu muito, mas à medida que a gente vai progredindo e vai se esquecendo de sentar, já começa a cansar. Apesar que a gente tem aqui um meio de locomover pelo mapa todo, porque o mapa ainda é um bocado grande. Mesmo assim as Grace são o ponto mais importante do jogo, principalmente porque elas restauram-nos os frascos, restauram-nos o HP, tiram-nos os debuffs, podemos organizar o nosso inventário, podemos dar teleporte para as outras áreas onde, por exemplo, com o cavalo, por assim dizer, às vezes não é bem possível ou demora muito tempo, mas lá está. Vai tudo depender muito da forma de como é que o jogador vai progredir. Ou seja, tudo aqui no Elden Ring é feito por uma escolha e não uma obrigação. Eu vou-me sentar porque eu ainda vou mostrar outra coisa. Temos as Memorialized Spells, que são as spells. Eu aqui não tenho nenhuma porque começo como Samurai, mas se eu começasse por exemplo como Prophet ou o Sacerdote ou Sorcerer, tinha aqui spells para começar. Eu aprendo essas spells ou posso-as comprar. Tenho o Pastime, que é uma mecânica nova no Elden Ring. No Dark Souls isso não existe. O que é o pastime? Simplesmente a gente vai mudando pelas as 3 fases do dia do Elden Ring, desde manhã, à tarde e à noite. O que é que isso pode acarretar? Muita coisa. Por exemplo, há bosses que só aparecem de noite, há bosses que ficam mais fortes de noite, há bosses que ficam mais fáceis de noite. Por exemplo, alguns NPCs só aparecem ao fim de um ciclo de 24 horas. Por exemplo, há estados de jogo que só acontecem ao fim de 24 horas e não de jogo, mas sim dentro do jogo. Ou seja, porque no Dark Souls, como a gente não tinha este tempo, por assim dizer, a gente não tinha essa escolha de tempo, então a gente éramos obrigados a fechar o jogo ou a dar outra vez teleporte para a mesma área. Visto que eles aqui acrescentaram a cena do tempo, a gente senta, muda o tempo e continuamos de onde a gente parou. Prontos, aqui a gente vai ter o nosso primeiro companion, por assim dizer, ou seja, o primeiro NPC que a gente entra em contacto direto. O que é que isto acontece? Todo o NPC aqui, assim como todos os bosses, tem uma wiki, ou seja, cada monstro aqui tem a sua história. No Elden Ring, acho que é um dos únicos dos jogos mais complexos em que a gente, por exemplo, a gente pode dizer que temos história da personagem, dos bosses, dos NPCs, dos itens, dos próprios itens têm a sua história. Ou seja, é um jogo um bocado complexo e foi por isso que ele ganhou um dos prémios de melhor enredo. E então, tipo, se a gente for-se aprofundar da história de cada boss, chega até ser um bocado triste porque cada boss tem a sua conexão. Desde, por exemplo, o primeiro monstro ser filho não sei de quem, ou ser uma descendência direta, ou ser um irmão. Por exemplo, eles no início do jogo contaram, por exemplo, aquele rei, por assim dizer, que caiu. Ele supostamente foi o primeiro Tarnish a chegar aqui, por exemplo. E então, basicamente, é um enredo um bocado complexo. E a gente vai, ou seja, para quem tiver paciência mesmo, ao jogar o jogo, tipo, a gente, à medida que a gente progride nas quests, porque a gente aqui não tem o sistema de quests, a gente aqui não, eles não nos apontam para onde a gente tem que ir, a gente simplesmente só vai pela confiança. A gente vai aprendendo um bocado da história. Por exemplo, caso isto é, lá está, é um field boss, porém também é um boss. O que acontece aqui? Ele tem a sua própria história, sendo por exemplo um cavaleiro, ou chamado um Tree Sentinel.
E porquê é que tem esse nome? Está derivado à árvore Elden Tree, que é a árvore que está ali atrás, que eu já mostro a seguir. Eu não vou conseguir matar isto nunca. E isto é um field boss, é só um exemplo de muitos. E este aqui supostamente é o mais fácil. Dá para matar isto. Queria aproveitar aqui a deixa para falar uma coisa, já que estás a falar aí da questão do mapa e da forma como nós jogamos o próprio mapa. O mundo aberto que o Elden Ring oferece é completamente diferente dos outros tipos de mundo aberto que nós estamos habituados aos jogos que foram desenvolvidos pela From Software. Houve muitas pessoas quando o Elden Ring saiu que falavam de muitas semelhanças relativamente com o Dark Souls, porque eles reaproveitaram muito os objetos e certas animações, porém a From Software desenvolveu aqui uma lógica no mundo aberto, como tu estavas a dizer, muito interessante. É que o mundo aberto ele mexe muito com a estrutura que nós conhecemos deste tipo de jogos por causa exatamente disto. Porque ele não é um ambiente extremamente opressor, em que literalmente tudo vai estar sempre a tentar-nos a matar. Nós temos momentos, como por exemplo este que tu estás agora, ou o momento como estávamos há bocado, que são momentos tranquilos em que não está a acontecer nada e tu podes explorar à vontade o mundo. Lógico, tens uma outra personagem pontual que te vai tentar matar, mas também isso é para dar uma certa dinâmica ao jogo. E isto acaba por ser aqui uma grande vantagem que o Elden Ring tem, é a possibilidade de nós podermos explorar à vontade, sem qualquer tipo de indicação, sem qualquer tipo de nos dizerem tens de ir para ali obrigatoriamente, senão vais continuar a morrer consecutivamente. E então ele dá-nos esta premissa aqui do mundo completamente aberto, com esta grande vantagem de termos de explorar aqui à vontade este próprio mundo. Lógico, depois também tem aqui outras questões mais de brincadeira, por exemplo, quando nós passamos a ter uma montaria, quando passamos a ter um cavalo, o próprio cavalo, quando nós estamos em combate, ele também se desequilibra, que é uma coisa que não é muito comum neste tipo de jogos, o que este acaba por ser bastante interessante. Portanto, digamos que ao fim e ao cabo acaba por se tornar um jogo aqui muito mais acessível e muito mais interessante, até mesmo de explorar comparado aqui com uma velha geração de outros jogos, não é? Sim, é basicamente isso. A grande, é porque é assim, lá está, é assim, tanto no Dark Souls eles não nos obrigam a seguir uma história, nós somos obrigados a matar os bosses, pelo menos um boss daquela área para a gente progredir. Aqui não acontece o caso, por exemplo, aqui a gente tem os field bosses, eu não sou obrigado a matar ele, tanto que eu nem sequer tenho status para aquilo, mas por exemplo o próximo boss, por onde eu vou, eu sou obrigado a fazer a progressão dele, porque senão eu não passo para a próxima área. Porém, há áreas que sim, por exemplo foi o caso daquela caverna onde a gente estava, que também é considerado um field boss. Como vocês viram, não precisa de o matar para continuar a progredir na história. Agora, aqui entra a mecânica que eu falei, que é o ciclo de 24, ou seja, aqui vai entrar o segundo NPC que a gente vai ter interação, não é aquele um comerciante, mas sim vocês vão ver o que é que acontece. Eu aqui vou-me sentar na fogueira e vou fazer pastime até mais ou menos ao anoitecer. Lógico que ele nunca vai ficar certo, mas ele nos deixa sempre no início e no início da anoitecer, no início da tardecer e no início da amanhecer. Vamos lá ver se eu consegui. Se eu tiver correto e não tiver que fazer mais um ciclo, e vou ter que fazer, ela devia de aparecer aqui. O que é que acontece? Eu vou ativar ela por uma simples razão, porque ela tem uma quest que eu quero, que é muito boa. Ou seja, eu fiz um ciclo de 24 e em teoria ela ainda não apareceu, porque é de noite. Ela não vai aparecer assim. Ok, tá, não há problema, ela já aparece. Porque lá está, eu não queria muito falar o nome dela, porque ela depois vai acabar-se por introduzir, mas ela apareceu no início. Vou só fazer aqui uma coisa. O que acontece? Lá está, há NPCs que a gente precisa de obrigá-los eles a aparecerem, que foi o caso dela. O que acontece? Eu preciso dela porque ela vai ser útil para a build que eu vou fazer, e porém ela é um dos NPCs que vai me ajudar a evoluir as armas. Como vocês viram, matei o comerciante. O que é que acontece? Assim como no Dark Souls 3, isso já não acontece, mas tanto no 3 como no Bloodborne, como aqui no Elden Ring, a gente mata eles e eu recebi uma bola. Essa bola simplesmente eu vou a um outro comerciante, vocês já vão ver, que é chamado o comerciante principal do jogo. A gente entrega essas bolas e tudo o que ele tinha, o comerciante estava a vender, a gente continua a ter acesso. Porém, porque é que a gente não deve matar toda a gente aqui? Porque lá está, isto é um jogo aberto, feito de escolhas e decisões. Porque é que a gente não deve matar toda a gente? Porque simplesmente há NPCs que a gente precisa manter vivos, precisamente por causa da continuação das quests. Ou seja, a gente não sabe qual é que é a quest até a gente
fazer certas coisas. E por exemplo, há quests que é preciso ter uma certa decisão. Se a gente mata, se a gente deixa viver, se a gente fala, se a gente, por exemplo, temos quests em que temos que ativá-las antes de derrotar um boss, porque se a gente derrotar o boss e depois ativar elas já não vai contar ou vai ter um desfecho diferente. Portanto, às vezes essas decisões são cruciais. Como o Bruno falou, o mapa é aberto, porém, se eu clicar, ou melhor, posso mostrar isso agora. Se eu clicar no game, vocês veem que o mapa por agora é só este quadrado e ele é preto. Como é que eu desbloqueio o mapa? Vocês viram que eu, desde o início que andei até à parte onde eu estou, ele não foi desbloqueando áreas. Nos mapas existem estes pilares. Estes pilares nada mais são que é onde estão os mapas. Eu vou lá buscar para vocês verem. Que Deus queira que não aconteça nada. O mapa vai desbloquear uma parte da região. E o que é que isso acontece? Assim que eu desbloquear essa parte eu vou conseguir ver, por exemplo, partes que eu vou precisar de ir, cavernas, sítios possivelmente onde possa haver, por exemplo, itens escondidos, onde possa haver, por exemplo, os field bosses. Ou seja, eu recomendo de início de jogo a apanhar os mapas todos. Como vocês viram, desbloqueei a new map has been found, Limgrave West, que é o sítio onde eu estou, e desbloqueei esta região. E como vocês viram, eu a partir, nem sequer cheguei a progredir muito longe, já encontrei aqui um comerciante, aqui mais ou menos tinha outro, foi aquele que eu matei. Eu consigo ver que para trás de onde eu comecei, aqui atrás tem aqui isto, que é por exemplo outro field boss. Ou seja, os mapas aqui ajudam muito na locomoção e na orientação, porém eles continuam a ser um bocado confusos. O que é que acontece aqui? À medida que, lá está, eu falei, a gente vai andando e a gente passa pelas bonfires, elas não se ativam. A gente somos obrigados a sentar para essa bonfire, ou neste caso esta Grace, ficar ativa. Assim que eu ativar ela aparece como foi descoberta, vou ao mapa e ela está ativa. Agora, o que é que acontece? Aqui é uma das interações que a gente vai ganhar a primeira montaria, em que a mulher do começo vai aparecer. Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. I offer you an accord. Have you heard of the Finger Maidens? They serve the Two Fingers, offering guidance and aid to the Tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. I can play the role of maiden, turning runes into strength to aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erd Tree. Prontos, aqui está a primeira quest. Lá está. A gente não sabe quais são as quests, elas não ficam marcadas, a gente não tem uma orientação. Por isso é que às vezes é preciso ter um bocado de atenção aos diálogos, porque, por exemplo, ela aqui disse que ela vai ser a nossa maiden, ou seja, a nossa guia. Vantagens dela, ela é o que nos vai basicamente estruturar o personagem todo, ou seja, a gente vai converter os nossos pontos em habilidades, ou neste caso em pontos físicos. O que é que estes pontos fazem? Compra de armas, troca de status, por exemplo, aprimoramento de armas, ou seja, ele basicamente é a economia toda do sistema. Eu aqui vou aceitar a quest. Summon me by grace to turn runes into strength. Ah, another matter. I bequeath to you this ring. E ela dá-nos o primeiro anel. O que é que este anel é? Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed
named Torrent. Torrent has chosen you. Treat him with respect. Prontos, e aqui está. Aí está o que é que o anel faz. A nossa montaria nada mais é. Então, desbloqueamos uma nova área. Shall I Level up. turn your runes to strength? Let my Antes. hand rest upon you. For but a Isto moment, agora passa a ser a fala dela sempre que a gente for evoluir. Portanto, a partir daqui é basicamente ela acaba por se repetir. O que é que eu vou fazer? Vamos já começar com a Dexterity, que é o que nos vai me dar mais dano. Apesar que eu só consigo evoluir um nível, mas eu já vou fazer aqui uma manha mais ou menos para poder progredir. Outra coisa que eu vou fazer, se eu ainda me lembrar como é que isto se faz, não é isto que eu quero. É onde? É Stats? Não. Para onde? Não era? É aqui. Prontos. E esta então é a nossa montaria. Como é que eu faço isto? Prontos, temos o cavalo. O que é que o cavalo faz? Desbloqueia muitas possibilidades. Desde a gente conseguir correr. Desde que eu consiga, por exemplo, dar double jumps para saltos mais altos. E isto tudo é específico. Desde que eu consiga atacar. Ou seja, basicamente isto vai ser a minha modo de locomoção a partir daqui em diante. O que é que eu vou fazer? Eu vou-vos mostrar o primeiro boss que a gente vai ter que enfrentar. E sim, somos obrigados a enfrentar esse boss, não temos escolha. Eu vou só pôr-me a jeito, mais ou menos, para não ter dificuldades, porque ele ainda é um bocado Como difícil. assim vais-te pôr a jeito? Já vais perceber. Porque é assim, o que é que o Elden Ring, assim, não é muito diferente do Dark Souls é? Ele é muito bom para a gente fazer broken builds. Ou seja, a gente consegue estragar o jogo desde o começo. E eu quando digo estragar não é num sentido tipo, vou pôr-me para aqui a saltar de mapa em mapa, não, nada disso. Ou seja, simplesmente eu vou abusar dos status das armas a meu favor. Assim como vou abusar da montaria e tudo mais. Se eu ainda me lembrar onde está metade das coisas. Outra mecânica que eu ainda não falei, eu não sei se devo falar já, mas é melhor porque é a partir daqui que ela começa a entrar em vigor. O Dark Souls também é o Dark Souls e o Elden Ring, mas eu vou considerar a série Souls, né? Ela é boa porque quando eu disse que o jogo é hardcore, ele não é só porque a gente quando morre volta para a fogueira, mas o jogo é constantemente jogado online. Ou seja, a gente está a jogar no multiplayer, temos ligados a um servidor. O que é que isso faz? Então, a qualquer momento, um outro jogador perfeitamente em bom estado de sanidade pode me invadir. E o que é que esse jogador faz quando pode me invadir? Nada mais faz que ir à minha caça. Qual é o objetivo dele? Matar-me. O que é que isso traz benefícios para ele? Pontos. Alguns itens que só se consegue através de meio de PVP. Pontos negativos. Eu morro. Tenho que recomeçar quase tudo de novo, por assim dizer. Perco o meu tempo. Não consigo evitar a não ser que eu entre no modo offline e perco outra vantagem, que é o modo do co-op. Ou seja, o jogo é mais difícil porque é jogado online, porém ele também ajuda-nos um bocado. Ou seja, a gente tem o modo co-op, que eu vou fazer isso, que eu vou-vos mostrar como é que é um bocado o modo co-op do Elden Ring, que é um bocado diferente do Dark Souls. Ou seja, nós temos o co-op, ele é dividido pelo mundo todo, ou seja, qualquer área eu posso conseguir summonar os meus aliados, sejam eles, como o Dark Souls, NPCs, players. Espera aí que eu já brinco contigo, eu só quero... Não. Meu Deus. Ok, já foi. Tá. Pronto, este é outro field boss. Este por acaso é fácil de matar. Tem um bug que eu nem sei se ainda consigo fazer, mas meio que dá para improvisar aqui. Deixa lá ver. Ups, acabei de fazer porcaria. Só preciso de me pôr a jeito para ele. Ups. Calma. Ok, não deu. Mas eu vou tentar. Por exemplo, este é um dos field bosses que eu estava a falar. Ele só aparece de noite. Ou seja, se eu vier passar aqui outra vez de dia, que eu não sei se vai ser o caso, porque quando a gente morre há sempre um ciclo de 12 horas. Eu ativei a fogueira, eu acho que sim. Só eu vou para lá correr. Por exemplo, este é um dos field bosses que só aparece de noite. Ou seja, é uma das mecânicas que a gente começa logo a ter. Ou melhor, começa logo a acontecer de início. Por exemplo, eu vou-vos mostrar. Eu vou agora ter outra vez ao mesmo sítio da ponte, que eu vou lá buscar os meus pontos e vou ver que ele não vai aparecer. Assim que eu fizer um ciclo de 12 horas, ou seja, passado de dia para noite, eu já expliquei aquilo. Está ali a falar. Assim que eu fizer esse ciclo,
ele volta a aparecer. Como podem ver, ou por acaso ele está lá. Não sei se foi porque eu ativei a primeira vez, mas eu sei que ele só aparece de noite. Ah não, por acaso não está. Lá está. Aparece outro no lugar dele, que é este, que não é um field boss, é simplesmente um NPC normal. Eu assim que voltar para a fogueira e fazer o ciclo de 12 horas, ok, ele vai voltar a aparecer e por acaso eu preciso matar ele porque ele tem um item que eu preciso. Isto não é fácil de controlar com o teclado. Fiz porcaria. Eu devia usar o escudo, mas deixa lá ativar aqui a outra fogueira daqui de perto. Se eu ainda me lembro onde ela está. E lá está. Eu não estou a seguir supostamente o padrão deles. Eu estou a ir para uma área um bocado mais complicada. Porém, o que eu vou fazer aqui nada mais é que apanhar itens. Porque eu vou, lá está, abusar um bocadinho dessa liberdade que eles dão e aproveitar para tentar upar a personagem. E eu sou obrigado a pará-los. Bate 1. Bate 2. Au. Prontos. Está feito. Portanto, eu aqui vou apanhar este item. Vou ativar o ciclo outra vez, o noturno. E não consegui abusar dos frames. Não, calma. Ai. Agora sim. Tenho o Great Axe. Portanto, vou aumentar a strength para poder utilizá-lo sem problemas nenhuns. E por acaso, não por acaso não tenho. Vou ativar então o ciclo de 12 horas, ou seja, vou passar para o ciclo noturno e tentar matar este field boss, se é que ainda está disponível para fazer isso. Ou seja, os bosses, assim como as NPCs aqui, todos têm hitbox, assim como todos os bosses podem acertar qualquer boneco daqui dentro. Ou seja, quando eu digo qualquer boneco é literalmente qualquer. Vocês podem trazer, por exemplo, NPCs para atacar bosses, assim como vocês podem trazer bosses para atacar NPCs, ou seja, é um sistema um bocado complexo. Porque a gente não precisa, a gente não tem que ter só cuidado com quem a gente vai lutar, mas sim ao redor. Porque lá está, por exemplo, eu posso estar a lutar contra um NPC e de repente vir um boss em minha direção e fazer a festa. Ops, ia-me esquecendo. Antes, vou ativar então o ciclo de 12 horas. Tentar matar ele. Se eu não conseguir matar, eu vou passar ele um bocado à frente. Porque lá está. Vou só aumentar aqui o. Ai, não consegui ainda. Ai, que giro. Eles alteraram o sistema de pontos também. Que giro. Eu não vou cismar no field boss, porque lá está, também não é um field boss assim muito importante. Apesar que ele ajuda no começo do jogo. Mas eu vou tentar fazer com que ele me dê o item. Como vocês podem ver, logo aqui de longe já dá para ver que ele spawnam. Ou seja, lá está. É a tal mecânica que ele só aparece de noite. Como vocês viram também várias vezes, não foi só agora, assim que eu me sentei na Grace, ou eu morri, todos os NPCs que eu matei, por assim dizer, ou todos os bichinhos que eu matei, eles voltaram a spawnar. Ou seja, isto já é aí que está o grande título do Dark Souls. Vamos lá. Agora, se Deus quiser. Não, falhei. Eles mudaram a hitbox. Ai, tenho que me sentir trabalhar. Bem-vindos ao Elden Ring. Quando as coisas mudam e não vão como planeados. Porque é assim, nós temos aqui a vantagem de, como é um mundo aberto, assim como um bocado como o Dark Souls, a gente consegue dar não um skip dos bosses, mas, por exemplo, eu não sou obrigado a ser eu a matar o boss. As condições do jogo para a gente progredir é que o boss tem que ser derrotado, independentemente de quem o faz e da condição que o faz. Ou seja, basta só eu o empurrar de um precipício que conta. Só isso que eu precisava de fazer. Por acaso, essa era a ideia, porém não cola muito bem. Como eu disse, não vou entrar em muitos stresses, porque eu também não quero prolongar muito. Vou-vos só mostrar o primeiro boss do jogo, assim considerado o primeiro boss, que é o Margaret. Que não é o... Ou seja, como é o primeiro boss do jogo, eles ajudam um bocado, facilitam, porque não é um boss que tem tantos status. Porém, se a gente não tiver cautela, e lá está, quem é novo no jogo vai passar um bocado de dificuldades, porque todos os bosses têm as suas fraquezas e os seus pontos fortes. E para quem não sabe, tipo, os padrões de ataque, não sabe essas fraquezas, muito dificilmente consiga passar de primeira. Eu por acaso queria tentar evoluir a personagem para poder utilizar o Great Axe, porque é um dos itens que, ou uma das armas que dá dano no começo do jogo, bastante mais do que a katana.
Porque a katana só começa a dar dano a partir que a gente tem um arcane mais ou menos a nível 10, que é quando a gente começa a dar stack à blood build. Eu esta área vou passar a correr porque eu nem sequer vou me preocupar porque eu não estou para morrer. E a gente vai entrar na quinta Grace. Outra mecânica que eles adicionaram e continuaram assim como os Dark Souls é o Golden Seeds, ou neste caso estas seeds servem para a gente ter mais potes de vida. E a gente também vai ter umas outras que eu vou acabar por passar no convento. Nos conventos que vai aparecer lá, que é para dar upgrade aos buffs desses potes, ou seja, para a gente cada vez que o B receber mais vida e tudo mais. O que é que eu recomendo logo de início do jogo, antes de enfrentar o primeiro boss? Todos os pontos que vocês conseguirem. O primeiro ponto vital que a gente deve tomar em conta é a Vitality, ou seja, tentar ter o máximo ponto de vida possível, porque lá está, aqui um dos status primários mais importantes é vida e defesa. Ora, lá está, a Golden Seed fica, passei de 3 para 4 frascos. Vou fazer aqui uma pequena alteração. Vou fazer allocate para ter 5 potes de vida em vez de mana, porque eu aqui não vou usar mana desde o começo. Não tenho as Sacred Tears, que é para fazer o plus 1 destes tais frascos. O que é que eu recomendo? Vigor, que é o HP. Quanto mais HP vocês tiverem, mais vocês vão poder tancar os hits. Mind, para quem usa magias, é o FP básico. Ou seja, vocês sem isso não conseguem conjurar nem metade dos feitiços late game ou mid game. E o Endurcement, que é a stamina e até mesmo para a imunidade, physical defense e até mesmo para o max equip load. Ou seja, quanto mais leves vocês tiverem, mais facilmente vocês conseguem dar dodge ou desviar desses ataques. Depois, esses são os bases. Depois temos lógica, strength, tem a ver já com os status primários das armas, o strength, o dexterity, o intelligence. Depois temos os secundários, que é a faith e o arcane. Neste caso ele evolui o blood. Aqui não aparece, mas se vocês virem os status das armas, e aparece lá o arcane e aparece lá o status blood a ser aumentado. E evolui o discovery, que é para a gente facilmente poder encontrar itens mais facilmente, assim, por exemplo, drops de personagens. Eu, como ainda não posso evoluir, também não me preocupo muito agora, vou deixar isso para agora. Vou só falar com ela para a gente continuar a progredir na história. Also, I hear. You can see them, can't you? The rays of grace that guide you through your burden. Pronto, o que é que ela aqui estava a falar? Ela tem mais um diálogo? In Castle Stormvale is a shard bearer, a demigod, who inherited a fragment of the shattered Elden Ring. If the rays of grace signal the castle, then the Elden Ring beckons you. As an ally by pact, I pray that you are fit to face the challenge presented by the ring. Pronto, o que é que ela aqui nos disse mais ou menos? Nada mais é que se a gente for ao mapa a gente vê estas luzinhas ou estas setas, elas vão nos guiar basicamente, caso que a gente esteja meio perdidos, para onde é que a gente deve seguir. Por exemplo, eu como tenho que matar o primeiro boss, ele guia-nos logo aqui para dentro do castelo. A outra parte que ela falou foi então os tais summoners de co-op, vocês já vão ver logo a seguir, se eu conseguir mostrar, porque vai ser preciso um item. Pronto, isto aqui é o NPC, isto aqui, lá está, ela aqui não é, por agora não é muito importante, vocês falam com ela, vocês podem passar, deem skip ao diálogo, porque ela não vai ser importante agora no começo do jogo e sim um bocado mais à frente. Isto são chamados os NPCs de side quests, ou seja, são as quests secundárias. Nós não somos obrigados a fazer, como vocês podem ver. Eu dei skip ao diálogo todo só para receber a pose, que nada mais é com um emoji ou uma gesture. Porém, ela vai dar despawn dali e vai aparecer noutro sítio. E a partir daí que eu tenho que tomar atenção ao diálogo, porque simplesmente, se eu quiser seguir a questline dela, que vai me dar rewards, desde por exemplo armas ou anéis, vai ser, vou precisar tomar muita atenção. Outra habilidade é as Ashes of War, que é o que eu vos mostrei logo desde o começo. São aquelas habilidades, as special abilities. Yeah, é isto, Elden Ring. Vocês apanham isto como? Desde bosses, vocês derrotam um boss, vai-vos dado uma alma que depois vocês vão saber onde é que vão
trocar essa alma por essas habilidades, desde fazer side quests ou destes escaravelhos. Nem todos os escaravelhos dão, por isso é que eu digo, existe um chart mesmo feito por jogadores que já acabaram o jogo e conhecem o jogo para trás e para a frente. É só darem uma pequena olhada, vocês encontram basicamente tudo acerca desde status, desde itens, desde habilidades, ou seja, builds específicas. Vocês estejam a procurar. A comunidade do Elden Ring é uma comunidade muito grande e até hoje, lá está, continua com evolução e com um pequeno suporte. Vou tentar não morrer desta vez. Enquanto favor. tu tentas aí, deixa-me só fazer aqui dois reparos. Não só relativamente ao facto de teres morrido, mas também relativamente às questões relacionadas às posturas dos bosses. Então, malta, muitas das vezes, quando vocês estiverem a jogar Elden Ring, pode acontecer, como nesta situação que aconteceu agora aqui 2 vezes seguidas com o Hugo, de vocês droparem runas, não é? Porque vocês utilizam runas para feitiço e por aí fora, e então é importante, muitas das vezes, vocês abdicarem um pouco do vosso orgulho e de não quererem tentar novamente chegar lá para apanhar as vossas runas, como também há bocado o Hugo já tinha falado, e chegar lá, tentar matar tudo novamente só para tentar apanhar as runas. É preferível vocês chegarem lá, apanharem as runas e darem de frosques dali, porque isso garante que vocês consigam ter as runas, mas os inimigos, como são fortes, vão efetivamente matar-vos. Outra das coisas muito importantes relativamente às questões dos bosses, que é aquilo que nós vamos enfrentar a seguir do primeiro boss, é no Elden Ring. Há uma lógica, e tu vais concordar comigo, que é, existe um género de uma super armadura invisível à volta dos bosses. O que é que isto significa? Embora os jogadores não consigam ver, há um género de um sistema de postura nos inimigos que são encontrados pelo mapa, como vocês puderam ver, eles estão sempre numa posição até nós nos aproximarmos, e quando nós estamos a lutar com os chefes, com os bosses aqui, nós podemos obrigá-los meio que a ajoelharem-se e depois então após aqui uma sequência de bem-sucedida aqui de ataques mais pesados, é que nós conseguimos fazer com que eles se ajoelhem e depois é mais facilmente nós conseguimos eliminá-los, executando aqui um golpe. Isto depois ativa uma animação que vai executar aqui um golpe que causa efetivamente muito mais dano. Relativamente à questão das cinzas que há bocado estavas a falar, eu já tinha falado no princípio do jogo, que é uma das dicas mais importantes que muitas pessoas não fazem, é efetivamente apanhar as cinzas dos bosses e que andam por aí espalhadas, porque elas podem nos dar aqui ferramentas muito úteis para o desenvolvimento do jogo. Pronto, eu por acaso essa mecânica eu até consigo mostrar agora. O que estás a falar são chamadas, ou seja, no Sekiro eles mostram isso. Para quem já jogou Sekiro, ou para quem conhece o jogo, o que é que acontece? O Sekiro tem uma mecânica de stamina, ou seja, a gente esgota a stamina do adversário e faz com que a gente possa dar críticos. Basicamente o que o Bruno falou, né? Nada mais é que um sistema de dar críticos, ou seja, é aí que entra as tais builds que eu falei, que são as tais builds one shot. O que é que acontece? Há diversas possibilidades de tentar fazer com que isso aconteça. Por exemplo, uma delas, eu até por acaso nem consigo usar esta arma, mas eu vou-vos mostrar. Uma delas é, por exemplo, à base de escudo, e isso é fácil de fazer se eu conseguir acertar o Perish. Exatamente. Eu vou-vos mostrar como é que isso se faz. Sim, outra das dicas muito importantes, malta, é não tenham receio de utilizar o escudo, porque ele muitas das vezes torna-se uma ferramenta muito útil contra danos muito pesados, não só dos bosses, como também dos field bosses, não é? Porque a utilização do escudo às vezes acaba por absorver algum dano que nós podíamos receber diretamente, mesmo que o escudo se parta ou uma coisa do género. Prontos. Foi como eu mostrei ainda agora, e vou voltar a repetir um bocado. O que eu fiz? Então, o jogo, o pessoal achava que não, porque quando o Demon's Souls e o Dark Souls 1 saíram exclusivos para a PlayStation. Porém, quando saiu o Dark Souls 1, houve uma... Ou seja, ele sofreu uma alteração para o computador, porque é uma portabilidade. Ou seja, não é um jogo de origem do computador assim a partir do Dark Souls 2 e o 3. E o que é que acontece? Existe, assim como quase todos os jogos existe uma cena chamada iframes. O que é que são os iframes? Os iframes nada mais é que o início de um frame e o fim de outro. Esse meio é o que a gente chama de pontos de invencibilidade. Ou seja, o que é que acontece? Por exemplo, se eu estiver a fazer uma animação, ou como vocês ainda há bocado viram, eu ativei a Grace. Vocês viram que o outro boneco estava-me a tentar acertar, não perdi vida, né? Ou seja, eu entrei no modo de invencibilidade e assim que eu voltei à animação de ficar em idle, eu voltei a perder vida. O que acontece? No escudo, isso acontece exatamente o mesmo. Se eu conseguir acertar o início da animação, o fim da animação de ataque
do NPC que eu vou mostrar agora, com o início da animação do meu escudo, eu consigo então fazer o famoso parry, que é uma técnica um bocado difícil de dominar, e quem conseguir dominar essa técnica consegue utilizar isso à vantagem. Por exemplo, há bosses, que é o caso deste de início, dá para fazer isso, para puxar, por exemplo, ataques críticos, desde, por exemplo, o Anito, foi o que aconteceu com este boneco. Como, por exemplo, há bosses que abusam dessa mecânica. E quando eu digo abusar, porquê? Porque há bosses que não dá para fazer isso, porque depende do peso da arma, da velocidade da arma, do tamanho da arma e da maneira como é que a arma é. Ou seja, se for uma curved weapon, é um bocado mais difícil acertar o parry do que, por exemplo, uma strafe sword rápida. Estão a entender? Ou seja, existem escudos e escudos. Existem escudos que são bons para isso, e existem escudos que nem sequer dá para fazer isso, mas são bons, por exemplo, para defesa, para armas pesadas e isso. A tal mecânica que eu falei de co-op, como é que vai consistir? Existem dois signs, um deles amarelo, um deles vermelho. O amarelo é este aqui, neste caso é de um NPC. Se eu clicar no E, dá-me a informação neste caso, da pessoa que vai me ajudar. Mostra-me a imagem da personagem. Neste caso, como o NPC diz logo que é um sorcerer, mas a gente não tem como saber até fazer um summon. Ou seja, digamos que é preciso ter sorte para quem a gente vai chamar. Se for um amigo é perfeitamente fácil de saber. Porém, é a mesma coisa que acontece no modo de invasão. Ou invadem por meio de um olho, por assim dizer, uma pedra. Neste caso, no Elden Ring é um dedo, e a gente não tem como evitar isso. Nós somos obrigados a lutar ou temos que morrer. Ou seja, temos de dar a vitória ao outro. Ou então existem signs iguais a estes vermelhos para a gente fazer então o famoso PVP, que é o combate de arenas. Apesar que eles agora implementaram o Coliseu e as pessoas já não são tão obrigadas a fazer isso. Por isso é que o jogo ganhou um bocado, outra vez levantou-se do chão. Eu aqui vou chamar o NPC para vocês verem como é que funciona o co-op. E agora entra a mecânica do co-op. O que é que acontece? No co-op o jogo vira ao contrário. Ou seja, o jogo já por si já era difícil, porque o HP das personagens seguem todos um padrão. Ou seja, por exemplo, o próximo boss tem 15 mil de vida, ele vai continuar com 15 mil de vida até eu chamar alguém. Como eu chamei um amigo, por assim dizer, um spirit, o que acontece? O boss é automaticamente ajeitado para duas pessoas. Ou seja, quanto mais pessoas tiverem, mais difícil é de matar o boss. Porém, lógico que se torna um bocado mais fácil de passar o jogo, porque é por isso que é co-op, né? Porém, vocês ganham de um lado, perdem do outro. E isso acontece desde o primeiro Dark Souls, ou melhor, acho que acontece até desde o Demon's Souls. Outra coisa que acontece, por exemplo, a mecânica que eles implementaram no Dark Souls 3, que veio pelo Elden Ring, foi: se vocês por acaso tiverem um amigo que já está no nível máximo, vocês começaram agora o jogo, que é o chamado famoso Taxi, bem podem dizer boa sorte, porque os status deles vão ser equiparados aos vossos. Ou seja, se vocês estiverem em nível 10, os status dele passam para nível 10. Porém, ele ganha um buff de armadura consoante os status de nível 300 que ele tenha. Mas lá está, nada acontece por acaso e nada é fácil neste jogo. Ou seja, se ele for nível 10, o meu amigo seja nível 300, fica com os status de nível 10. As armas continuam com os mesmos status, porém a vida, a stamina e o FP dele ficam equiparados ao meu. Pronto, e aqui vamos entrar então no primeiro boss. Vamos ter uma pequena cutscene. Vamos ver. Foul tarnished. In search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. Pronto, temos aí o primeiro boss. Agora, eu não sei, eu não me recordo se este é um dos bosses em que eu consigo dar parry, mas acho que não. Até porque eu também não tenho status para me arriscar. Qual é a estratégia aqui? Tentar fazer proc ao blitz o máximo que eu puder. Ou seja, eu dou agro do boss uma, duas vezes, faço com que ele me foque em mim para o sorcerer. Neste caso devia de usar magia, não é o caso. Mas a ideia principal aqui, aí está. O modo RPG existe então o mago, existe o healer, existe o tanker e existe o DPS. A minha função aqui devia ser o DPS, ao mesmo tempo o tanque, mas como eu não
quero morrer e perder os pontos todos, eu prefiro que seja o coisa tancar. Por exemplo, este é um dos casos que o Bruno falou ainda há bocado, os famosos críticos, os ataques críticos, que a gente faz, por exemplo, ataques consecutivos, a gente se esgota a stamina invisível do boss, faz com que ele fique de joelhos ou caído, e podemos ativar isto às vezes que quiser. Lógico que tem que ser ataques consecutivos porque ele recupera a stamina. Como é que eu posso dar proc disso muito rápido? Fácil, ataques rápidos, ataques pesados, ataques consecutivos, críticos aéreos, existem N possibilidades. Este boss, por acaso, tem uma segunda fase, não muito coisa, porque lá está o primeiro boss, mas como vocês puderam ver, a partir do metade do HP, ficou complicado. Vamos lá ver se eu não vou morrer. Ok, consegui. Há bosses que têm uma fase, há bosses que têm 3 fases, há bosses que nem sequer têm fases. Como é que eu posso abusar disso? Há diversas maneiras. Por exemplo, eu para ativar a segunda fase do boss eu sou obrigado a ter 50 de vida. Porém, eu posso não ativar a segunda fase. Por exemplo, se eu estiver muito forte no jogo e de alguma maneira eu conseguir esgotar a vida do boss antes que eu chegue à segunda fase, ou pelo menos faça a animação da segunda fase, basicamente eu, por exemplo, vamos supor que eu dou um one shot e com um hit eu mato o boss. Eu não chego a jogar na segunda fase. É simples. Ou seja, dá para saltar fases, porém, se a gente jogar nas medidas do jogo, essas fases são sempre passadas e, como é óbvio, vocês como viram agora, ficou cada vez mais complicado. Isto só simplesmente porque o meu amiguinho decidiu morrer. Como é que eu posso evitar isso? Eu não tenho nada que me possa facilitar, porém eu podia evoluir a arma, ainda não o fiz. Mas por acaso, há que salvaguardar uma coisa: o teu amiguinho não resolveu morrer, ele estava a servir de tanque quando ele é um sorcerer, portanto não tem como ele sobreviver durante muito tempo a levar na pá, não é? Pois, mas eu consigo te explicar. Aqui a vantagem, por exemplo, enquanto vocês jogam com co-op, com os amiguinhos, lógico que quem está a ser summonado, que é o caso, por exemplo, vamos supor que o Bruno está a jogar comigo, o Bruno é este bonequinho aqui. O que é que acontece? Se ele morrer, ele não perde nada, eu perco. Ou seja, basicamente, por norma, regra geral, os spirits, eles tancam. E são sempre os primeiros a morrer do que o primeiro. Se os spirits conseguirem deixar o boss com menos vida possível, eu consigo progredir mais facilmente, porque lá está, se eu morrer acabou, tenho que recomeçar tudo novo. Já o amiguinho não perde, não tem nada a perder. Se ganhar, ganha os pontos. Lógico que se morrer e eu passar o boss não ganho esses pontos. Porém, estes bichos aqui, ou estes NPCs, eles têm uma vantagem. Eles têm mais vida de início do que um player normal. Por isso é que eu mandei eles tancarem, porque vocês viram, com uma porrada perdi mais metade do HP. Ele leva uma porrada e pede um terço. E ele pode dar ele. Ele tem eles infinitos, por assim dizer. Eu não. Por isso é que eu deixo ele tancar. Ele vai o primeiro do que eu. E porque é um sorcerer e supostamente os status dele está melhor do que o meu. Porque primeiro não estou a usar uma arma que é de arcane. Eu estou a fazer uma build para late game. Porém, se eu conseguir dar proc correto à Blood, ela acaba por ser um dos status mais broken do jogo e ainda continua a ser. Pronto, ativei a segunda cutscene, a segunda fase do boss, e vocês viram, nem cheguei a metade. Ou seja, a partir de um certo pontos perdidos do boss, ativamos a segunda fase dele. Ai, não morri. Pronto. Estás a ver, Bruno? Isto é Elden Ring. Mas lá está, boss... isso vai de encontro a uma coisa que eu há bocado tinha dito, que é o Elden Ring. Ele inspira-se muito por isso é que ele é uma saga, como tu disseste há bocado e bem, basicamente uma saga Souls, porque ele inspira-se muito na jogabilidade do próprio Souls, né? Dark Souls também tem muito isto. Por isso é que há muitas pessoas que numa primeira instância diziam, e continuam a dizer hoje em dia, que tem muitas coisas do Dark Souls dentro do Elden Ring, embora ele tenha inspiração de todos os jogos feitos pelo próprio From Software. E ainda tem outra questão, é que nós não temos que esquecer que a saga destes jogos, do Souls e por aí fora, foi sempre escrita, quer dizer, foi desenvolvida sempre, e a própria narrativa foi escrita sempre praticamente com o mesmo escritor, que era o escritor também do Games of Thrones, e portanto isto faz com que as histórias sejam muito semelhantes e parece que tudo se encaixa aqui. Ok?
Sim, e lá está, tipo, não é um jogo para ser passado assim rápido. O que é que acontece? Como eu disse, quem está habituado a Dark Souls sabe aproveitar essas mecânicas, ainda principalmente que a gente está num jogo, num mundo aberto, a gente pode ir buscar armas, tipo, por exemplo, mid-game num early game. Aqui entra lá então outra mecânica que o Dark Souls também tem, que neste caso é o Round Table, mas é onde a gente vai conhecer os principais NPCs, ou seja, aqueles que a gente não consegue matar, a gente não consegue fazer nada, porém é a base principal de onde a gente vai fazer os upgrades. O que é que aconteceu aqui? Porquê que ela só me fez isto agora e não mostrou no início? Como ela disse, ela estava-me a testar, assim como nos outros Dark Souls há sempre uma desculpa, porque o jogador tem que sofrer primeiro antes de conseguir as coisas fáceis. O que acontece? Eu meio que forcei a luta contra o Margaret 2 vezes para eu morrer, para eu poder ativar a Round Table. Podia ter ativado de outra maneira, podia, se eu matasse o Margaret, eu conseguia ativar a Round Table facilmente, ou seja, não sou obrigado a fazer aquela progressão toda. Porém, eu decidi porque é a maneira mais fácil, porque eu tenho status muito poucos, tanto que eu nem sequer tenho pontos. Mas, por exemplo, aqui temos o Ferreiro. É aqui que entra, por exemplo, o sistema de upgrades de armas, Ashes of War, onde eu vou embutir as minhas Ashes of War. Neste caso esta katana tem, mas por exemplo, posso duplicar as minhas Ashes of War, que é aquelas habilidades. Posso vender, que é isso que eu vou fazer para ganhar pontos. Temos outro sistema de craft. Agora deixa-me só falar aqui num ponto muito importante. Esta questão do vender os itens é extremamente crucial para uma boa evolução do jogo, e nós temos sempre de saber vender os itens certos, nas alturas certas, que é exatamente para podermos fazer com que a nossa personagem possa continuar a progredir e permitir efetivamente que o jogo se torne cada vez, entre aspas, mais fácil, o que na verdade isso nunca acaba por acontecer, durante todo o jogo, não é? Portanto, é importante nós apanharmos os itens, indo vendendo os itens nas alturas certas, fazemos estas subidas dos equipes para permitir que a nossa personagem vai ficando mais forte, senão, como é óbvio, torna-se impossível continuar a progressão do jogo. Sim, e por exemplo, um dos que eu falei, por exemplo, eu matei aquele merchant no início, ganhei aquela bolinha dele. Tanto como eu disse, se eu matar não tenho nada a perder, no caso dele não tenho, porque lá está, todos os itens que ele tinha são transferidos para aqui. Ou seja, às vezes acaba por ser útil a gente matar os merchants, porque a gente acaba por ter tudo no mesmo sítio, só porém há NPCs que isso não compensa fazer, porque lá está, cada NPC tem a sua progressão na história. No caso daquele merchant e alguns que a gente vai encontrar à frente, esse merchant acaba por ser mais ou menos inútil. Por exemplo, no meu playthrough normal eu não mato os merchants, porque eu decido não matar nenhum NPC. Neste aqui eu posso simplesmente tomar essa decisão, mas por exemplo, alguns NPCs eu nem sequer vou tocar neles, precisamente porque eu tenho uma questline para fazer. E quando eu digo questlines, é tipo, são questlines não que são importantes para o jogo em si, porque não contribuem para a história principal, mas contribuem para a personagem, ou seja, desde por exemplo encantamentos secretos, armas poderosas, ou seja, tem tudo um enredo assim à volta. Que é o caso, por exemplo, desta. Ela é um NPC, dá para matar aqui? Não, ela é crucial. Porque é que eu falei com ela? Tive um status negativo porque eu diminui o max HP, mas ativei a questline dela, que mais à frente vocês vão entender o que é que ela faz e porque é que ela tira vida e tudo mais. Ou seja, cada coisa tem o seu espaço e o seu tempo. E se a gente interferir nesse espaço e tempo, por exemplo, com o caso da gente matar um NPC no early game, acabamos com a história logo por aí. Outra coisa que eu vou fazer é isto, que eu só descobri isto perto do final do jogo. São áreas secretas, que é o caso disto. Eu atirei-me cá para baixo, como podem ver, dali de cima perfeitamente eu podia morrer. Não é o caso daqui. O que acontece? Isto é, por exemplo, vamos supor, é aqui que entra o modo PVP. É que por acaso é um NPC, mas os players, quando invadem ou quando nós summonamos eles para o PVP, é exatamente o mesmo. Eles ficam vermelhos, a gente não sabe os status deles, sabemos mais ou menos eles porque têm mais ou menos o nosso nível. Não é o caso deste, porque este aqui é forte. Porque é que eu estou a lutar contra ele? Porque ele dá-me uns itens que eu preciso. Como vocês viram, aquela explosão de sangue é o bleed a dar proc, ou seja, é uma das skills bastante fortes no jogo. E se a gente conseguir abusar disso com armas e tudo mais, a gente automaticamente vocês como puderam ver, dei outra vez proc, outra vez ao bleed, e a vida deles explodiu, feito pastilha. Ou já agora que tu estás a falar aqui dessa questão dos bosses e não sei o quê, eu gostava de trazer aqui uma coisa muito interessante, e que até era uma coisa que eu estava a pensar deixar mais para o final deste gameplay,
Como é óbvio, os desenvolvedores, aqui o From Software, eles não podiam deixar o jogo morrer como estava a acontecer, e então eles tiveram de inovar aqui nesta entrada de 2023, e por isso saíram muitas coisas novas no princípio do ano, março e por aí fora. E isto também, porquê? Porque muitos jogadores começaram a ser muito criativos na arte de matar um dos bosses, que embora é opcional, é o mais difícil do próprio jogo, que é a Melania. Ok? A Melania é um dos jogos, é um dos bosses que é opcional no jogo, porém é talvez, quer dizer, talvez não, ele é o mais difícil de jogar, e isso trouxe também algumas dicas aos próprios desenvolvedores, porque as pessoas começaram a matar a Melania de forma icónica e surreal. Por exemplo, usando força dos gritos e por aí fora, para fazer com que, usando mesmo a questão que tu já falaste, fazendo com que ela caísse pelo precipício lá abaixo, lá para baixo. Então, basicamente, a From Software lançou agora um patch que basicamente vai permitir que nós possamos aqui ter acesso a novas configurações, aquilo que é chamado o Elden Ring Shadow of the Erdtree. E então é aqui o novo patch que eles lançaram, se não estou em erro, em março, e que até tornou depois o jogo viável para outras plataformas como PlayStation 5 e por aí fora, e o próprio jogo ficou aqui com novas configurações visuais, as sombras e por aí fora, tirando outras novidades que eles acrescentaram. E basicamente acaba por ser muito interessante, porque ao fim e ao cabo isto traz a conotação de que quem acaba por fazer o jogo desenvolver não é só os próprios desenvolvedores, mas também quem joga, ok? Quem joga o próprio jogo acaba por trazer atualizações para dentro do jogo, porque houve muitas atualizações que foram dadas ao jogo recentemente e que foram pedidas pelos próprios jogadores. Relativamente às estatísticas que eram levantadas, aos feedbacks que os jogadores davam, e houve muitas coisas que foram trazidas para este novo update que foi feito no jogo agora em março, graças a esses pedidos dos próprios jogadores, e essas atualizações que foram dadas foi exatamente por causa disso. Por acaso, eu não queria muito tocar nesse ponto já, mas eu posso explicar porque é que isso aconteceu. Então, porque que a Melania, a partir de um certo ponto, o pessoal começou a derrotar ela facilmente? Porque lá está, o jogo tem um sistema de progresso. Basicamente, eu posso dizer que a personagem consegue evoluir até nível 800. O que acontece? O jogo, à medida que a gente vai passando e começando de novo um new save, por assim dizer, não um new save, mas por exemplo, o new game, por assim dizer, que é o New Game Plus. Os status aumentam, né? Só que lá está, esses status não são infinitos, tipo, eles evoluem pelo menos 4 vezes ao fim de cada repetição de jogo. O que aconteceu? Os bosses, lógico, assim como qualquer outro NPC, a partir de um certo momento eles ficam com nível, cap de nível e cap de vida. O que acontece? Nós conseguimos evoluir até ao nível 800, nós temos um cap gigantesco. O que acontece? A Melania é um dos bosses mais complicados de matar, assim como, por exemplo, no Dark Souls 3 era um dragão, ou seja, ok, parabéns. Assim como na franquia toda do Souls-like, nada mais é Souls-like, assim como o Sekiro, assim como o Dark Souls, assim como o Nioh, são séries Souls-like. Há sempre um boss que tem que ser o mais difícil para dar aquele gap de dificuldade. O que acontece? Ela não é complicada de matar. O que acontece é, à medida que a gente vai progredindo, a gente vai evoluindo cada vez mais, e à medida que a gente evolui, as fases vão ficando cada vez mais fáceis. Porque é que o pessoal diz que ela é mais difícil do que usa maneiras tutoriais de a matar? Por exemplo, se eu quiser fazer uma build de por exemplo, one shot, ela é o ideal para testar essa build, porque se ela morrer com uma porretada, os outros morrem praticamente. Ela não é o mais difícil, porque existe um ainda um bocado mais difícil que ela, porém ela acaba de ser difícil. Porquê? Porque é um boss que exige muita mecânica, e eu vou desistir deste gajo porque não estou mesmo a conseguir, mas ela é um boss que exige muita mecânica, é um dos bosses mais rápidos do jogo, é um boss que ela facilmente acerta os combos todos. Assim que ela vos acerta com um hit, ela vai vos acertar com os outros consecutivamente, e para além que, e lá está, nos Dark Souls isso não acontece, mas aqui acontece, que é, lá está, aqui existe o Arcane, assim como existe o Root, que é tipo um Poison, só que
diminui-vos, por exemplo, o max HP e dá-vos dano por segundo. Assim como o Frost é igual ao Bleed, dá proc e congela-vos, deixa-vos tipo slow e tudo mais. Ou seja, a Melina é complicada por causa disso, porque ela tem high defense, ela é um dos bosses que é difícil de acertar um combo porque ela se movimenta muito rápido. E lá está, ela é um boss opcional e por norma quase todos os bosses opcionais são difíceis de matar. Não é o caso dela, que ela não é assim extremamente difícil, porém ela dá trabalho. Isso Não, deixa-me só salvaguardar aqui uma informação que eu posso me ter explicado mal. Atenção, a nova vertente do Elden Ring não saiu. Ela foi anunciada em meados de fevereiro, março. Eu acho que não estou em erro, acho que até foi 28 de fevereiro deste ano que foi anunciado que eles iriam começar a desenvolver, com base no feedback dos jogadores, uma nova extensão, uma nova DLC do próprio jogo, permitindo que o jogo passe a ter mais cerca de 30 bosses, aumente o seu mapa e a sua jogabilidade. Ou seja, eles vão passar a criar aqui uma nova versão, assim como fizeram com os Dark Souls e por aí fora, não é? Só que aqui numa vertente mais de continuidade do próprio jogo que já existe. Okay? Portanto, há bocado podíamos ter explicado um pouco mal nessa história, e eles apenas divulgaram que vão começar a desenvolver uma nova extensão do jogo. Sim, porque lá está, tipo, por norma, por exemplo, os Dark Souls, não mais um, mas por exemplo o 3 foi lançado 3 DLCs, assim como o Dark Souls 1 teve também um DLC e o Dark Souls 2 teve um DLC também. O que acontece? O Elden Ring é um dos jogos que já faz um ano que saiu e a gente não tem um DLC. O único DLC que a gente teve, que não é bem considerado um DLC, é o update do Coliseu, que lá está, abre as portas para a arena e para o cenário competitivo. Porém, lá está, o pessoal gosta dos DLCs porquê? Porque a vantagem do Dark Souls, assim como acredito eu que o Elden Ring seja igual, por exemplo, se eu comprar o DLC e jogar com o Bruno, eu posso jogar com os meus itens e com as minhas coisas do DLC com o Bruno. Porém, o Bruno não tem acesso a isso, não consegue ver essas armas, mas eu consigo utilizá-las. Ou seja, abre uma expansão de novas builds, de novas possibilidades e lá está, novos desafios. E o Elden Ring foi o único jogo até agora que não tem esses DLCs. Agora, se eles vão fazer um ou não sei. Se é gratuito ou não, também não sei. Por exemplo, não, eles vão fazer, já está a ser desenvolvido. Eles ainda não sabem quando é que vai ser, ainda não anunciaram a data de lançamento e, como é óbvio, não vai ser gratuito, porque é um DLC que eles dizem que à partida vai ter uma nova personagem para nós podermos jogar. Segundo a própria conta oficial do jogo, e a própria arte que eles lançaram a divulgar esse novo DLC, isto sugere aqui uma nova personagem, uma nova montaria espectral. Portanto, é provável que eles venham com esta DLC a acrescentar ramificações à história. Daí o nome ser Shadow of the Erdtree, não é? Porque isto vai poder aqui apresentar mais possibilidades dentro do jogo que atualmente já existem, e até mesmo melhoria a nível do suporte para rastreio de Ray Trace. Eles vão poder fazer aqui uma melhoria nesse sentido, e aquilo que se especula é que, pelo menos, tirando a questão da nova personagem, da nova montaria, vai haver pelo menos mais 30 bosses e uma melhoria no suporte do próprio jogo, ok? E a possibilidade, lá está, de poder jogar o jogo noutras consolas de uma forma mais eficaz. O sistema de Ray Tracing por acaso já foi imposto no computador, não sei se a PlayStation tem ou a Xbox tem. Não, eu acredito que não. Eu acredito que esta nova versão, pelo que eu estive aqui a ver, esta nova versão desta DLC vai trazer o Ray Tracing aqui para a PlayStation 5, para a Xbox Series, para o PC. Eu sei que o PC já tem, mas acredito que eles vão trazer uma nova versão de Ray Tracing. Sim, é capaz. Porque lá está, foi o que eu disse, o jogo está sempre constantemente em update e lá está, não estamos a falar de uma saga que saiu ontem. Ou seja, por exemplo, não é um Counter-Strike que, por exemplo, posso dar o caso do CSGO, tens esse exemplo, que é só há pouco tempo é que a engine tem mais de 20 anos e só sofreu essa mudança. Ou seja, o Dark Souls está sempre constante, o Elden Ring, o Bloodborne está sempre constantemente em atualizações e, por exemplo, só há pouco tempo
derivado de problemas que eles tiveram no próprio jogo, Dark Souls 1, né? Não o remake ou o remaster, mas o primeiro, o original, os servidores foram finalmente fechados. E foram só fechados derivadamente a problemas técnicos, que eles tiveram problemas graves com os servidores deles. O que é que acontece? Por causa disso, quando eles fecham ou tem uma mudança no software, os outros jogos consecutivamente têm essa alteração, que é o caso do Elden Ring. E lá está, aqui não é a From Software que desenvolve o jogo, é a comunidade, porque o Elden Ring, ou neste caso o Souls-like, tem uma comunidade gigantesca. Ou seja, acho que é uma das comunidades maiores que existe no mundo assim dos jogos. Eles vivem assim, porque assim, não é que, atenção, só corrigindo aqui uma coisa que o Hugo disse, não é que seja a comunidade que vai desenvolver o jogo, não. O que a comunidade faz é a comunidade que joga o jogo, eles baseiam-se muito no feedback dos players para poderem melhorar a performance do jogo e para poderem, lógico, porque o interesse deles acima de tudo é vender e para poderem ao fim e ao cabo aqui ter um jogo bom que as pessoas jogam e que, né, não fica abandonado assim no mercado. Ou seja, é através do feedback que eles têm, dos testes que eles fazem, aos feedbacks, das estatísticas e por aí fora, que eles vão melhorando sempre os jogos. Agora, eu gostava de entender uma coisa, o que eu não entendi porque é que tu vieste para esta batalha sem armadura. Então, tem a ver com um dos status que eu falei, eu posso mostrar-te. O pessoal, né, por norma, quem não está habituado às mecânicas do Dark Souls e do Elden Ring, mais agora do Elden Ring, o que acontece? Se eu vier aqui ao equipamento, tu podes ver que eu tenho carrada de status. Tenho desde, por exemplo, se eu vier aqui ao Shigatana, tenho, por exemplo, o physical, que é o dano dela, os 115 mais 19, depois tenho o critical, tenho o strength e tenho o dexterity. Sim, o dexterity. No lado direito eu tenho o character status, que é o level, o runes health, que neste caso são as runas, o vigor, o HP, o FP, a stamina, e depois tem uma coisa que é crucial, que é o equip load. O que é que o equip load faz? Ou seja, no jogo a gente é uma balança, a gente ganha de um lado, perde do outro. O que acontece? Se eu meter, por exemplo, a minha armadura de samurai, que vem de início, que é da personagem, tu podes reparar que eu tive 26.3 de equip load de 52. Aqui em baixo aparece Mad Loads. O que é isso de Mad Loads? Se eu, por exemplo, rodar, tu consegues perceber que o meu boneco está ligeiramente mais lento. Por exemplo, se eu agarrar e fizer isto, que é geno, e eu posso simular isso, estás a ver que eu pus o machado como segunda arma. O que é que acontece? Eu passei para Heavy Loads. Se eu agora rebolar, olha o que é que acontece. Pois é. Já entendi a lógica. Ou seja, quanto menos peso eu tiver, que agora passei para Light Loads, é o mais rápido que consigo rebolar. E isso o que é que faz? Isso faz com que eu consiga acertar mais facilmente os iframes. Ou seja, se eu rebolar no meio de um ataque, neste caso este boss, eu não perco vida. Por isso é que eu tirei a armadura toda. Eu posso pôr a armadura, ganho defesa, ganho, só que também se calhar tenho mais chances de levar porrada. Não é um jogo que tipo, mete defesa no máximo, mete tipo a melhor armadura que encontras. Não, tu ganhas de um lado, perdes do outro. Por exemplo, tens a armadura que é boa para defesa, ou seja, que é boa para tanques, porém não consegues rebolar. Por isso é que ela é boa para defender, porque como não consegues rebolar, consegues tancar o máximo de hits possível sem perder o máximo de vida possível, estás a entender? Só que lá está, ganhas de um lado, perdes do outro. Dá para contornar isso? Dá, tem que aumentar o equip load, por exemplo, no stamina. Eu, por exemplo, se eu continuasse a evoluir o stamina, eu podia equipar a armadura e passava para light roll ou light equipe. O que é que acontece? Ganho a defesa da armadura e consigo me movimentar mais facilmente. Não é o caso, porque lá está, um dos status primários deste jogo é a vida, stamina e o FP, sendo que o primeiro deles, o mais importante, o vigor, que é o HP. E aqui a minha ideia é tentar dar o máximo proc possível do arcane do Blitz, porque é o que vai dar mais dano nas minhas armas. Não é a arma em si, é o proc delas. Agora, porque é que eu estou lá boa porrada? Bem-vindos ao Elden Ring. É difícil. E apesar que é o primeiro boss do jogo, assim, concretamente ele é o primeiro boss. E depois, como eu não estou habituado a jogar isto desde há muito tempo, eu esqueci-me dos padrões de ataque dele. Posso contornar isto? Posso farmar. O problema de eu farmar, vou perder muito tempo. Portanto, eu vou rezar para que o boneco, o outro... Por acaso até posso fazer uma coisa. Agora é que eu me estou a lembrar. Eu posso facilitar isto.
existe uma mecânica nova que eles adicionaram no Elden Ring que nos Dark Souls não tem, mas o Elden Ring tem, que é chamado as Ashes. Que eu, se não me engano, eu não sei se. Não, eu não sei se tenho. Porque eu preciso comprar um item chamado Bell Ring. Não é Bell Ring, é o Else. Que basicamente eu posso summonar aqueles bichos brancos. Qual é a vantagem disso? Eles também dão dano. Melhor que às vezes do que estes bichinhos daqui. Qual é o problema? Eu não comecei com o item, não tenho para o item e ou eu perco tempo a farmar e consigo coisa, ou está complicado. O Elden Ring funciona assim. O que é que eu posso fazer para aqui? Falta-me Dexterity para monetizar. Consigo utilizá-la? Nope. Também acredito que não consigo usar o machado porque eu não tenho strength, nem lá perto nem de longe, exatamente. Portanto, a única que eu podia utilizar era esta. Posso tentar mudar aqui um bocado a build. Vamos ver no que é que vai dar. Eu só preciso que o bicho tanque um bocado e está feito. Opa. Nestes pontos. Eu devia ter. Por isso é que eu queria matar aquele Knight logo desde o começo. Porque para além de ele dar pontos bons para o início do jogo, ele dá-me itens um bocado mais fáceis de coisa. Para. Pronto. Agora até está tudo bem. Eu consegui. Ai ai. E a seguir a este ainda vem um ainda pior. Mas isto é um jogo que tipo é assim, não é fácil de passar logo de primeira. É um daqueles jogos que eu digo, é preciso. Vai com o tempo. Porque é aqui mesmo com o tempo. E depois tipo, lá está, eu aqui estou a repetir uma fase vezes e vezes sem conta. Imagina se eu não tivesse apanhado aquela fogueira ali desde o começo. Sim, imagina que eu tivesse passado reto, tinha que voltar tudo atrás para vir aqui outra vez. E isto contando as vezes que eu já morri, o tempo que eu perdi, os pontos que eu tive que gastar, não foram muitos, mas isso conta. Antes eu morrer outra vez e eu vou, acho que dizer adeus à minha vida. Eu posso tentar fazer uma coisa. Não dá. Eu vou tentar fazer um approach um bocado diferente. Não é o recomendado, porém é. O mal de escolher a katana, lá está, é que se eu não tiver os status a bater certos, e lá está, não é uma build, ela não é uma, o Arcane não é uma build de early game. Essa é a grande diferença do Elden Ring para o Dark Souls. Ou seja, Dark Souls a gente tem, eu começar agora a fazer isto, não tem diferença, porque depois a meio do jogo eu posso alterar. Neste caso posso fazer isso, porém as builds aqui já estão mais balanceadas. Por exemplo, o Arcane aqui ele é bom, é uma build broken, mas dá para mid-game late. Porque é que eu comecei logo com ela? Porque é mais fácil começar com ela logo desde o início, a upar ela desde o início, do que propriamente quase no final do jogo. E até porque isto é um exemplo de um dos bosses. Lá está, este é o primeiro boss. Se vamos comparar ele com a Millennia, é um bocado mais complicado. E fora que, por exemplo, se eu não tiver a build certa, não tiver no timing certo, na hora certa, no sítio certo, magoa muito. Agora, dá maneiras de passar isto mais fácil. Tipo, lá está isto. Ele sofreu updates, eu não tenho seguido os updates ao pormenor, mas por exemplo, se calhar pode haver uma arma, por exemplo, da early game possa ter sofrido uma alteração e graças a isso, por exemplo, pode ser mais fácil matar este boss e facilitar os próximos, como por exemplo, por exemplo, agora as katanas são a meta do jogo. Pode ser esse facto, um dia a gente estar com uma build e no dia seguinte essa build já não prestar para nada. Eles estão sempre a corrigir algumas coisas e sempre a balancear o jogo. E o que é bom, mau por outro, é que, por exemplo, para quem tem uma personagem nova, ou das duas uma, ou recomeça uma, ou continua com a build que está até conseguir alterar. Bem-vindos. Vais continuar a morrer consecutivamente ou vais conseguir passar isso? Não sei, é assim, queres que eu te seja sincero? Enquanto eu não matar ele, não consigo progredir no jogo. Então, meus queridos, olhem, eu acho que mais vale nós ficarmos por aqui, porque eu não estou a ver o Hugo conseguir passar isto hoje. E portanto, a ideia também era nós podermos mostrar-vos aqui um pouco do Elden Ring, falar aqui um pouco sobre a jogabilidade, aquilo que ele traz e tudo aquilo que as pessoas efetivamente podem ter com o jogo. Isto também porque brevemente, talvez
ano que vem, vai sair uma nova DLC do jogo e que vai trazer certamente novidades sobre o mesmo. E portanto, aquelas pessoas que nunca jogaram Elden Ring têm aqui uma excelente review de gameplay. E que ficaram a saber aqui várias coisas técnicas e não só, que falámos aqui sobre o jogo, a própria jogabilidade e como é que isto pode tornar o jogo muito mais fácil, das dicas que nós demos e por aí fora. Eu espero que tenham gostado. Não sei se queres fazer aqui alguma enlação final, Hugo, relativamente ao jogo do Elden Ring. Por acaso eu posso fazer, para quem está a pensar em jogar ou começar a jogar agora, eu recomendo não seguir a lógica de que eu vou dizer, é uma opção, mas eu, por exemplo, eu recomendo quem for jogar o Elden Ring agora, que conheça pelo menos a franquia Souls-like, que se vocês gostarem do Elden Ring, facilmente vocês vão gostar dos Dark Souls e possivelmente do Bloodborne e o Sekiro. O que acontece? Vocês não precisam seguir a lógica do Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3, são histórias no mesmo mundo, mas à parte, ou seja, são personagens completamente diferentes, com histórias completamente diferentes. O que eu recomendo, experimentem os Dark Souls também, porque se vocês gostarem do Elden Ring e não experimentar o Dark Souls, vocês estão a perder uma grande franquia. Estamos a falar de uma franquia que já tem mais ou menos 10, 15 anos e, na minha opinião, é uma das melhores franquias que há hoje em dia. Melhor, comparado aos jogos que têm sido ultimamente, eu posso dizer que é continua a ser para mim um dos melhores jogos. E estamos a falar de uma engine super poderosa, né? Porque isto está a rodar em N servidores. Estamos a falar praticamente da última geração de gráficos. Eles estão constantemente sempre a alterar os gráficos, como vocês puderam, por exemplo, o Bruno agora falou, a PS5 vai ter o sistema de Ray Tracing, o PC já tem por acaso o sistema de Ray Tracing, mas eles estão sempre a mudar as mecânicas do jogo, estão sempre a mudar os gráficos, ou seja, há sempre uma grande evolução. E volto a dizer, é um bom jogo para vocês construírem amizades, porque tem uma comunidade gigantesca, é uma comunidade que se apoia e todos os dias há sempre novidades, ou seja, desde, por exemplo, o balanceamento de armas da parte da From Software, da parte da desenvolvedora, como por exemplo metas para PVP ou PVE da parte da comunidade. Ou seja, é um jogo que eu posso dizer que é o mais completo que nós temos hoje em dia. Tirando isso, eu não tenho mais nada a dizer, Bruno. Então, olha, eu espero que tenham gostado desta gameplay. Não se esqueçam de deixar aqui o gosto, seguir os nossos canais, tanto Instagram, Twitch, YouTube e por aí fora, que nós iremos trazer muito mais conteúdo sobre isto, sobre estes tipos de jogos, desta maneira como trouxemos aqui. E lógico, para trazermos mais deste conteúdo, só dependemos de vocês, portanto, e também do feedback que tivemos da vossa parte, assim como a From Software melhorou e está a trabalhar para melhorar o jogo do Elden Ring, por conta do feedback dos players. Nós aqui também trazemos o conteúdo que vocês querem, que vocês pedem, e então resolvemos trazer aqui um gameplay, porque ainda não tínhamos trazido até então desta maneira que trouxemos, neste formato. Eu espero que vocês tenham gostado, mas já sabem, para nós trazermos mais conteúdo deste, vai depender única e exclusivamente disso, portanto, não se esqueçam, deixem o vosso like, partilhem, sigam as nossas redes sociais, sigam aqui também sigam a nossa Twitch, o nosso canal do YouTube, para poderem ficar por dentro de todas as novidades que vamos lançando aqui para vocês, está bem, meus queridos? Neste sentido, o B-Studios despede-se por hoje e até uma próxima. E como eu já costumo dizer, um beijo e um queijo e espero que tenham gostado. Até à próxima, malta!